Olá, meu nome é Everton. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre por que devemos tratar nosso corpo como se fosse uma máquina. Bom, antes de começar até falar mais específico do tema, eu gostaria de citar que eu tinha muita pressão alta, inchaço nos pés, obesidade, problemas cardíacos, principalmente ligado a estresse, ansiedade. Então, tratar meu corpo como se fosse uma máquina me ajudou muito. E por que eu digo isso? Eu gosto muito de fazer um paralelo, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, no caso de automóveis. Todo mundo sabe, se a gente não trata um automóvel com manutenção regular, se a gente não troca o óleo, não troca pneus, se a gente não leva no mecânico, não faz as revisões corretas, o que acontece com esse carro? Normalmente ele começa a apresentar problemas. Então, ao longo do prazo, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai tendo mais tempo de uso, ele vai apresentando cada vez mais problemas quando não tem manutenção. E o paralelo que eu faço com o nosso corpo é a mesma coisa. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente tratar nosso corpo como uma máquina. E quando eu falo tratar como uma máquina, é literalmente da mesma forma que se trata um carro que é bem conservado, que tem uma boa manutenção. O que é? Fazer check-ups preventivos, ter acompanhamento médico, principalmente quando um sintoma ainda está no início e não deixar ele evoluir para um caso pior, porque aí sempre quando evolui mais, começa a ficar mais difícil o tratamento, porque muitas vezes tem outras comorbidades envolvidas. Então, primeira coisa é fazer um check-up preventivo, regular, como a gente faz. Carro, todo ano você tem que levar ele para manutenção, independente se você ultrapassou a quilometragem ou não. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Um outro ponto, no carro a gente tende a colocar melhor combustível, procurar um posto de qualidade, mas o estranho é que a gente acaba não fazendo isso com a nossa própria vida. A gente coloca o combustível que a gente precisa, normalmente alimentação, a gente coloca de má qualidade, muitas vezes muitos produtos industrializados, produtos contendo excesso de açúcar, excesso de sal, que a gente sabe que faz mal para o nosso organismo. Só que a gente não tem, vamos dizer, essa mesma atenção e até mesmo um mesmo carinho que muitas vezes a gente acaba tendo com o carro. Então isso é muito importante. Por exemplo, a gente está num carro, a gente acaba lubrificando, trocando óleo. O ser humano é igual, a gente precisa estar lubrificando o nosso corpo. Uma das formas de lubrificar nosso corpo, de manter ele saudável, principalmente toda a engrenagem dele, é fazendo exercício. Quando eu falo fazer exercício, não é fazer exercício radicalmente, não é precisar levar o corpo a um estresse máximo, porque quando a gente faz isso, no próprio carro, se você começa a forçar muito o carro, ele vai apresentar problemas. O corpo humano também. A gente precisa se adequar a um pouco de exercício que seja feito, já tá bom. E se você quiser fazer um exercício muito mais forte, precisa se adequar ao longo do tempo. Não é começar de uma forma muito mais forte, porque vai acabar gerando outros problemas, principalmente de articulação, entre diversos outros. Então é muito importante a gente tratar nosso corpo, sempre pensar nisso, com muito carinho e como se fosse uma máquina. Porque a gente tem toda a questão nossa, cérebro, pensamento, tudo. Mas se o corpo não funciona, se a máquina não funciona, nada mais vai acabar funcionando. E a gente pode acabar tendo um problema. Como num carro a gente acaba tendo um motor fundido, alguma coisa, no nosso corpo também pode acontecer da gente ter um problema cardíaco, ter diversas outras coisas que hoje são muito comuns. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que a gente vê um aumento muito alto, problemas cardíacos, problemas ligados ao câncer, tudo. Então a gente trabalhando nosso corpo, mantendo ele com toda a engrenagem funcionando, colocando combustível saudável em nosso corpo e fazendo uma manutenção preventiva, com certeza as chances da gente ter um problema a longo prazo diminuem muito. Então, o recado de hoje é esse: tratem o corpo cada vez mais como uma máquina.